Capítulo 3. Uso de testemunhos e análises químicas de sedimentos marinhos. No episódio de hoje de Estudando Azul, trago um foco aos meios de coleta das nossas amostras de sedimento no âmbito de oceanografia e sua utilidade em diversas áreas do conhecimento. E para iniciar o vídeo, eu não posso deixar de comentar sobre o uso de testemunhos marinhos. De maneira simplificada, para coletar o sedimento no fundo, é preparado um testemunhador, em navios oceanográficos, que se consiste em lançar um tubo seguido de um perfurador, na qual há diversas maneiras de você alojar esse sedimento no testemunho, mas todos possuem uma função básica de você coletar e abrigar a nossa amostra na ordem estratigráfica que ela está depositada no fundo marinho. Feito isso, agora eu vou dar destaque na utilização desse tipo de amostra, passeando pelos vastos meios de informação, que sejam elas as áreas físicas, as áreas químicas, biológicas e geológicas contidas nesse sedimento, onde todas elas possuem um valor super importante agregado ao mercado de trabalho. Para iniciar, quero falar sobre os usos químicos. Para isso, na área de geoquímica, um exemplo muito importante seria o da concentração de metais pesados em sedimento marinho. Em uma análise de gestão total ou parcial, temos como objetivo obter informações dos metais alojados em sedimento, e seria de muita utilidade ou não para os processos de vida. E digo isso, pois nem todo metal é danoso aos seres vivos. Quero lembrar que a diferença entre o remédio que possa te curar e o remédio que vai te envenenar é apenas a dosagem. E por isso, uma área química, ela tende a entender a concentração desses metais e possa comparar com os valores que deveriam ser encontrados na região. Um importante caso e popular na mídia é reforçar o interesse dessa área para ocorrer a comprovação e presença de metais pesados nos constantes casos de garimpo que levam à contaminação de mercúrio em rios, como por exemplo no estado de Amazonas, onde leva a óbitos de muitos indígenas que dependem dessas águas que estão contaminadas. Puxando o gancho na análise geoquímica, eu quero pontuar também uma informação super útil para a área física, que ocorre no estudo de concentração de metais alinhado com os conceitos de granulometria. Granulometria, para quem não conhece, seria o estudo da dimensão de um grão, onde são bons indicadores de intensidade de velocidade. Isso mesmo, razões granulométricas, como por exemplo a de argila com areia ou titânio e alumínio, são importantes marcadores de velocidade se considerados com o cenário de que ambientes com alta intensidade, ou seja, muita energia de deslocamento, vão deslocar grãos muito pesados, como areia, e em oposição, ambientes de muita pouca energia não conseguem deslocar esse sedimento pesado, como areia, assim possuindo muita argila em sua concentração de amostra. Então, como pode ver, mesmo que às vezes seja impossível medir diretamente a velocidade de um fenômeno ambiental do passado, às vezes é possível calcular indiretamente se a região possuía muita ou baixa energia, observando apenas a deposição deixada em um testemunho marinho, por exemplo. Outra medida indireta muito interessante é o seu passado, visto que muitas vezes podemos descartar ou definir as idades apenas analisando os organismos encontrados em testemunhos. Há mais de 100 anos, os cientistas da micropaleontologia utilizam os foraminíferos para descobrir coisas sobre o passado do nosso planeta, como por exemplo os ambientes em que viviam ou até mesmo a temperatura dos oceanos. Nos últimos tempos, temos nos concentrado especialmente em como eles podem nos contar sobre o clima e a vida nos oceanos antigos. Os foraminíferos são divididos em duas categorias principais, sejam eles os planctônicos, ou seja, os que ficam na superfície da água, e os bentônicos, que vivem no fundo marinho. Estudar os planctônicos dá uma boa ideia sobre a temperatura da água antiga, enquanto que os bentônicos nos ajudam a descobrir o nível do mar e como ele mudou ao longo do tempo. Os foraminíferos são tão úteis porque eles são como se fossem pequenas cápsulas do tempo. Podemos encontrar diferentes tipos e diferentes épocas da história da Terra e com isso nos ajuda a entender como os oceanos mudaram ao longo desse período. Os cientistas também podem usar os foraminíferos para descobrir coisas sobre o ambiente em que viviam. Por exemplo, a forma de casca deles pode nos dizer muito sobre como viviam, se eram enterrados no fundo do mar ou então se flutuavam perto da superfície. Além disso, a composição da casca pode nos dizer se a água era mais salgada ou menos salgada. Então, resumindo, os foraminíferos são como pequenos espiões do passado. Meu orientador até cita que são como se fossem caixas pretas do nosso planeta, nos ajudando a descobrir como era a Terra há milhões de anos no passado apenas pelos foraminíferos. Ainda assim, no estudo de micropaleontologia, é comum usar-se proxies, que é um termo muito chique que se refere aos dados de maneira indireta que obtemos. No caso, proxies para obter temperatura do passado, proxies para obter salinidade do passado ou até mesmo proxies para se obter nutrientes do passado.
Em relação aos valores de idade, na micropaleontologia temos diferentes maneiras de se obter esses dados. Um exemplo interessante ocorre em como poderemos estimar a idade de certas partes do testemunho marinho com base nas extinções de muitos organismos que ficam depositados em seu sedimento. Imagine que em uma análise bioestratigráfica haverá a aparição de um foraminífero da espécie Menard, por exemplo. E ele se trata de um indivíduo com um contexto geológico recente. Então, dependendo do local de coleta, haverá identificação desses organismos no topo do testemunho. Porém, espera-se que ao longo do testemunho ele suma e reapareça como na imagem que estou exibindo. E conforme esses ciclos vão ocorrendo na sua análise, haverá uma suposta ideia de idade em cada trecho do testemunho. Embora não tenha tanta precisão quanto outros métodos, ele acaba sendo um método muito barato e econômico, já que ele não utiliza equipamentos caríssimos que outras datações vão exigir, sendo que nesse caso só precisamos de um especialista em identificação de microfósseis. E por isso, o trabalho de micropaleontologia também pode sugerir um meio econômico de se obter informações. E quando falamos de poupar gastos, isso se torna ótimas notícias para as empresas e fundações de pesquisas. Mas não quero que pense que só olhamos para os organismos no sedimento para obter informações do passado. Afinal, na companhia de um biólogo eu consegui entender as diferentes funções dessas análises e encontrei algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu estou falando de observar os otólitos dos peixes obtidos em testemunhos marinhos que, bom, eles podem sim revelar dados paleontológicos, mas eles também podem fornecer informações atuais. Mas talvez você esteja se perguntando, o que diabos é um otólito? Ironicamente, você está usando um nesse momento. Em humanos, ele assume a função de guiar impulsos nervosos para o cérebro, saber como está a posição dele em relação à gravidade. Enquanto aos peixes estamos falando de uma concreção de carbonato de cálcio que fica em uma cápsula auditiva que ajuda em seu equilíbrio. E assim como os troncos das árvores, essa concreção ela possui anéis de crescimento que indicam informações, por exemplo, da idade de formação desses peixes. Por isso, eu resolvi trazer essa informação desse tema para você distinguir diferentes maneiras das áreas que eu citei. E acabamos usando os dados paleontológicos desses otólitos para entender a velocidade de crescimento e taxa de alimentação de muitas espécies, que serve de interesse para o mercado pesqueiro atualmente. É claro, não paramos por aí. Podemos traçar isso para saber como algumas espécies respondem às mudanças climáticas por meio desse crescimento no passado e então discutir sobre a sua evolução. Tenho certeza de que é uma área muito interessante e com respostas muito incríveis. Porém, é uma pena que ainda possui muito pouco palco e muito pouco especialista nessa área. Agora, espero ter ajudado a entender mais sobre a importância dos testemunhos marinhos e sobre as diferentes maneiras de você analisar um. E dito isso, até o próximo episódio de Estudando o Azul.